Então vamos lá, olha só, gente, quem vai assistir essa aula gravada, né, quem está assistindo ao vivo, essa proposta aqui que eu convidei algumas pessoas e algumas pessoas aceitaram, é uma proposta de trazer um conhecimento, de trazer um aprendizado e ajudar vocês a entender, né, o porquê tem coisas que não avançam, tem coisas que não dão certo e tem ciclos que se repetem. Então, muito disso está ligado ao conteúdo autossabotagem. Então, a autossabotagem, ela faz com que todos nós repetisse ciclos. Então, às vezes, a gente se vê em situações em que a gente não sabe por que eu estou vivendo isso de novo. E às vezes a gente para, né? Meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso. Ou eu não quero passar por isso, mas acontece de novo. Eu não quero que meu filho passe por isso, mas ele vai lá e ele está praticamente revivendo os seus passos. Acontece por causa da autossabotagem. Mas antes de falar um pouco da autossabotagem, para aqueles que não me conhecem, eu quero falar quem sou eu, quem é o Moisés. O Moisés, ele é o filho de Deus, casado com a Ana Cláudia, hoje com 36 anos, tem uma família com 2 filhos, o Victor e a Heloísa. Né? Atuo hoje aí como coach, como mentor, como analista comportamental e também como treinador comportamental. Um pouquinho aqui de formações, né? Eu já atuei muito, tenho a formação como gestão hospitalar, técnico de segurança do trabalho, onde é uma área que eu já atuei por mais de 12 anos, 15 anos, na verdade. Tenho formação de treinador comportamental, tenho a formação como coach da Ivo, do Márcio Michele, analista comportamental e engenharia de equipes também pela Ivo. Esses aqui são os onde eu atuo, né, os braços que eu atuo, como workshops, palestras, mentoria, treinamentos, avaliação de identidade, e aí eu atendo pessoas, empresas, mas fique tranquilo, hoje eu não estou aqui para vender, mas sim para te ajudar aí com o conhecimento. Como que funciona o ciclo da autossabotagem? O ciclo da autossabotagem, ele começa com uma semente. E deixa eu ampliar aqui a foto. Ele começa aqui, ó, com uma semente. E a gente chama essa semente de injustiça. O que é uma semente de injustiça? A semente de injustiça é algo que te ocorre que pode ser muito ruim para mim, mas talvez não seja ruim para você. Ou talvez seja algo muito ruim para você e não seja muito ruim para mim. E o que é esse evento de injustiça ele faz? Ele faz com que nós entramos num ciclo de autossabotagem. E o que é a semente de injustiça? Vamos alguns exemplos para que vocês entendam. O, a semente de injustiça é algo que te acontece, que te tira do seu foco. Algo que para você vai falar assim, meu Deus, né? Por que isso aconteceu comigo? Então, para alguns que estão dirigindo, indo para o trabalho, e é fechado no trânsito, de repente, aí ele fala, meu Deus do céu, quase que eu bato, quase que eu me atraso, quase que eu enrolo minha vida, mas ele não bateu. E aí ele vai embora para o trabalho, ou está indo embora para casa, e ele fica com aquilo, e ele fica revoltado com aquilo. Tem gente que fica assim. Mas também tem gente que, na hora, ele vai ter um estresse da situação, mas ele vai seguir em frente e vai falar, graças a Deus não aconteceu nada. E ele vai esquecer logo aquilo nos próximos 30 minutos, vai chegar no trabalho, vai chegar em casa, né? Quem tá indo embora, quem tá indo trabalhar. E ele vai chegar e não vai nem lembrar daquilo, nem para contar a história. Aquele que nem vai lembrar daquilo, ele tem uma mente blindada. Aquele que vai lembrar dessa situação, ele tem uma mente vulnerável, né? Se uma mente está blindada, a outra está vulnerável. Moisés, mas é só sobre questões de trânsito? Não. Pode ser por uma discussão, pode ser por alguém que te falou mal de você, você ficou sabendo, alguém falou mal de você. Pode ser porque alguém, o seu chefe, falou de uma maneira ríspida, ou dentro do seu relacionamento, talvez a pessoa não correspondeu como deveria ter correspondido. E aquilo soou como uma semente de injustiça se o seu cérebro não estava, se a sua mente não estava blindada. E se sua mente não estava blindada, a semente de injustiça, ela encontra um solo fértil.
Quando uma semente encontra um solo fértil, essa semente ela germina e ela começa um ciclo que a gente chama de raiz de amargura. Quando ela cria uma raiz, começa a nascer um caule do ressentimento. E quando esse caule ele vai se desenvolvendo, né, que começa lá com a semente de injustiça, existe a flor do vitimismo. E quando tem uma flor, assim como em uma planta, vem depois o fruto. E aí a gente chama isso de fruto do não merecimento. Então, por que blindar a mente? Blindar a mente contra os eventos de injustiça. Por quê? Os eventos de injustiça não tem como nós evitarmos que eles aconteçam. Eles simplesmente vão acontecer contra a gente. Mas quando eu tenho uma mente blindada, eu consigo evitar que esses eventos de injustiça eles encontrem um solo fértil na minha mente. Mas como que eu sei que a minha mente está blindada? Aí existe um outro conteúdo que fala sobre blindagem da mente. Aí no final eu posso falar para vocês como que ele funciona. Mas olha só, eu tenho que entender a semente de injustiça, você tem que pensar assim, qual foi a semente de injustiça? Será que algum dia, ou será que várias sementes de injustiça entraram na minha vida? Aí a gente fala que isso é o ciclo de autossabotagem. Quando, quando uma fruta, voltando para a nossa ilustração, quando uma fruta ela nasce e ela está ali no processo de amadurecimento, e aí se ela cai, se ela é consumida, sempre sobra uma semente. O sinal que eu estou vivendo um ciclo de autossabotagem é que eu estou repetindo aquilo que me fizeram. Então, por exemplo, se te fizeram algo que você odiava, não gostava de jeito nenhum, para você tinha um repúdio àquilo. Se a, se, se a semente de injustiça passou por todo esse ciclo e deu fruto, a probabilidade é que você vai dar o mesmo fruto. Vai praticar a mesma semente, vai semear a mesma semente em outras pessoas. E quando eu vivo todo esse ciclo, a gente chama de ciclo de autossabotagem. É quando eu começo a me sabotar. Quando eu me saboto, eu estou vivendo fora da minha essência. E viver fora da essência é repetir ciclos, é não avançar. É onde você fala assim, eu não mereço isso. Ou só acontece comigo. Nossa, mas esse mundo é tão injusto. Nossa, mas por que o fulano fez justamente comigo? Mas eu quero aprofundar um pouco mais a esse respeito, para que vocês entendam. Tudo começa com fases, né? Então, tem algumas fases para que você se identifique. Será que eu já vivi um ciclo de autossabotagem? Olha só as fases. A primeira fase é a mágoa, que aconteceu algo ruim. Algo ruim que para você somente não estava blindado e para você aquilo foi muito injusto. A primeira fase vai trazer o quê? Mágoa, ódio, raiva, amargura. É o sentimento. Como que a pessoa reage a isso? Reclama do evento. Ela fica falando o tempo todo. Ela fala com o colega, fala com a mãe, fala com o irmão, fala com quem estiver próximo, até com o filho. Né? Se não tiver ninguém próximo, ela fala sozinha. Ela começa a reclamar do evento, ela começa a repetir aquele evento. E toda vez que eu repito um evento, é como se eu estivesse revivendo aquele evento. Estou repetindo para o meu cérebro, estou contando a história, estou revivendo aquele evento. Então, olha só, contam para todos as decepções. Aí eu começo, né? Nossa, rapaz, que falta de sorte que eu tenho. Só acontece comigo. E aí eu quero que as outras pessoas sintam minha dor. Quando eu contar essa história, eu quero que o outro sinta. Se não sentir, eu ainda falo que o outro não tem a empatia necessária comigo. Mas o próximo ciclo, ele vai falar sobre o ressentimento. A segunda fase. Eu começo a sentir novamente. Quando eu sinto novamente, eu começo a reclamar não do evento em si, mas do agressor. Então eu começo a falar: nossa, mas ele foi tão ruim para mim. Vamos supor que é um relacionamento. Nossa, mas aí você não fala mais do que ele fez, mas da pessoa. Os pensamentos negativos começam a vir na mente. Só pensamentos negativos, só pensamentos negativos. O pior aconteceu, o pior me aconteceu. Fala mal da pessoa nas rodas de amigo.
Então, na segunda fase, que é o ressentimento, eu não estou falando mais do evento, eu estou falando da pessoa. Então, estou falando da pessoa que me causou aquele evento, sendo ela conhecida ou não. Na maioria das vezes é alguém próximo. Por quê? As pessoas que nos ferem são as pessoas que têm intimidade com a gente. E olha só as pessoas que têm intimidade com a gente: pai e mãe, cônjuge, líderes religiosos, líderes em empresa e amigos. São as pessoas que estão ali dentro de um ciclo de intimidade, de autoridade na nossa vida. Quando eu falo amigos, são amigos íntimos. Então, quando eu vou falando das fases, e aí a gente vai para a terceira fase, é possível a gente olhar para essas fases e falar: será que eu estou vivendo dentro de um ciclo de autossabotagem? É isso que você que está assistindo a aula aqui precisa entender, né? E olha só, a terceira fase, pulei uma aqui: vitimização. Reclama de tudo e de todos. Aqui não está falando nem do evento, mas nem da pessoa. Eu começo a reclamar de tudo e de todos. Então não tem nem mais a ver com o evento. Só chegou nessa etapa. Aí eu acho que todo mundo está contra mim. Eu acho que nada dá certo, que tudo é ruim. Né? Eu abro mão das escolhas. Tanto faz, escolhe para mim. Eu perco um sentido. E eu começo a procurar o quê? Culpados. Isso aqui só me aconteceu porque também o fulano não me apoia. Ninguém dá um ouvido para mim. Então, olha só, procuro o caminho mais fácil. Quando eu vivo um ciclo de autossabotagem, é procurar o caminho mais fácil. Por quê, Moisés? Porque aí é como se você estivesse buscando a fuga. Percepção negativa de si e dos outros. A pessoa não consegue nem se ver. Não, mas eu não sou bom nisso. Eu não sou merecedor. É como se é a vítima. É a própria palavra, vitimização. Eu começo a me colocar numa posição de sofrência, né? Onde eu vejo todos e todos contra mim. Por isso que eu sou a vítima da situação. E a quarta fase? A quarta fase é onde a pessoa ela entra no não merecimento, né? Não merecer. Então ela não reclama mais. Aqui ela só acha que não merece mais. Então ela anula o evento, ela até talvez já esqueceu desse evento. Anula o sentido da vida, acredita que a vida não tem mais sentido. Falta confiança, não consegue agir com confiança. Ela vive uma vida miserável, mas não necessariamente miserável de financeiramente. Pode até ser uma das consequências. Mas a miséria é de não mereço, não é para mim, é para o outro, mas dá certo para o outro, mas não dá certo para mim. Todo mundo pode ter um casamento, todo mundo pode empreender, todo mundo pode dar certo, menos eu. E ela vive também um relacionamento infeliz, se ela estiver dentro de um relacionamento ainda. E aí o relacionamento se torna o quê? Infeliz. A culpa é do outro. Nunca é minha. Então a quarta fase, ela é a do não merecimento. E a quinta fase, que a gente chama de consequências, e aqui, talvez, se você está assistindo, talvez se você não entendeu até este momento, né, não me identifique até o momento. Você pode se identificar pelas consequências. Será que eu estou vivendo isso na minha vida? Olha só, as consequências são como se fossem sintomas. Então, olha só, coisas que podem vir a acontecer. Atrai pessoas com a mesma característica do agressor. Então, por exemplo, alguém que, dentro do contexto familiar, vivenciou experiências ruins com o pai, com a mãe. Então, no casamento tinha brigas, tinha traição, ou o pai era alcoólatra, ou o pai tentou empreender e não deu certo, a mãe tentou vender e não vendia. E aí você viveu talvez um evento de justiça com os seus pais. E não estranhe se foi também, porque é muito comum. Não porque eles quiseram, mas porque eles passaram por aqui. Mas não estou dizendo que é, pode ser que sim. Então, por exemplo, se o pai é alcoólatra, é muito comum a mulher encontrar um cônjuge que é alcoólatra. Mas porque ela escolheu, porque ela falou assim, não, é porque é o que você atrai. Olha só, adota os mesmos comportamentos, às vezes inconscientemente.
Então, por exemplo, o pai que batia no filho. Eu nunca vou bater no meu filho. Aí a pessoa vai e adota e ela apanhou. Ela vai e bate no filho. E ela consegue, e ela, de repente, ela nem lembra de que ela achava aquilo uma revolta. Terceira consequência, evita novas experiências na área da injustiça. Então, tudo que tem a ver com aquele momento, ou que vai lembrar aquele momento que era uma injustiça, ele fala assim, não, não quero não. Por quê? Não, porque uma vez eu fui fazer isso, não deu certo. Isso é muito comum, assim, por exemplo, igrejas. Uma pessoa tem uma má experiência, não com Deus, mas com a igreja, né, com alguém da igreja. Aí ele sai daquela igreja, né, e passa um tempo, e aí alguém chama ele para um outro momento, outra igreja. E ele fala assim, não, por quê? Porque uma vez eu fui numa igreja e lá fizeram isso comigo. E aí ele acredita que se ele for em uma outra igreja, mesmo que tenha totalmente outras pessoas, ele vai viver a mesma situação. Claro que se aplica a vários contextos. Eu estou variando os contextos aqui porque tem várias pessoas que podem assistir. Fica vulnerável ao discurso do resgatador. Quando a pessoa está vivendo esse ciclo de autossabotagem, ela facilmente pode viver um momento ali de resgate. Alguém fala assim, não, vou mudar sua vida. Não, vou te tirar daqui. Quando essa pessoa, tanto homem quanto mulher, fica vulnerável ao discurso do resgatador, é onde ela encontra a pessoa com as mesmas características do autor. Então, cuidado com o discurso do resgatador. Buscar compensação em outras áreas. O que é outras áreas? É os excessos. Né? E daqui a pouquinho eu vou aprofundar sobre quais são esses excessos. Manipulo pelo seu sentimento. A pessoa que está vivendo um ciclo de autossabotagem, ela é muito manipuladora, ela se torna assim. Uma pessoa que pode estar manipulando as pessoas. Ela se faz de coitada, se faz de vítima, e aí ela vai manipulando as pessoas a fazer o que ela quer. E o sentimento de orfandade, né? Qual que é o sentimento de orfandade? Eu não tenho um pai, mesmo eu tendo um pai. Quando eu tenho um sentimento de orfandade, eu tenho uma incapacidade de se conectar com Deus, incapacidade de prosperar, não se submete a autoridades, tem uma tendência à rebeldia, não se valoriza sexualmente, onde a pessoa pode ir para uma área, até uma promiscuidade. Por exemplo, uma pessoa que se prostitui, ela foi para ali só por falta de opção, Moisés? Pode ser que sim, mas não só por isso. Ela foi também porque ela viveu um ciclo de autossabotagem. Talvez ela não tinha uma opção, mas aquele ato em si é uma forma de não se valorizar, é uma forma de se punir, como se fosse uma penitência. Isso pode também não só acontecer nesse formato, mas também até mesmo em casamentos, relacionamentos. Incapacidade de ser pai e mãe. Então, quando a pessoa fala assim, não quero ser pai, não quero ser mãe, provavelmente é porque ele está vivendo dentro de um ciclo de autossabotagem. Por isso, o sentimento, ele olha para o mundo e fala, mas esse mundo não merece, eu não tenho condições, eu não tenho como. Perda de identidade. Não sei mais quem eu sou. Não sei no que eu sou bom. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tem a ver com as consequências do ciclo da autossabotagem. Hipersensibilidade. Qualquer coisa te irrita. Qualquer coisa te estressa. Qualquer coisa soa como se fosse uma agressão. Soa como se fosse a pessoa está contra mim. Não se dá o direito de descansar. Uma pessoa que está vivendo um ciclo de autossabotagem, ela não se dá o direito. Ela não acha que ela é merecedora, mesmo se for um final de semana, mesmo se for um dia de folga. E ela sempre vai querer encontrar algo para não descansar. E aí essa pessoa vai ver o quê? As consequências. Moisés, não vou me identificar em todas as consequências? Não necessariamente. Talvez você se identificar em algumas, talvez em quase todas, talvez em todas. O que eu quero que você entenda é o seguinte: como saber se eu estou vivendo um ciclo de sabotagem? Você entendeu que entra por meio de uma semente de injustiça. Entra porque a sua mente não está blindada. E aí essas fases vão representando toda aquela ilustração lá do começo que eu falei aqui. E se eu não me identifiquei dentro da ilustração, eu tenho as consequências.
Então, estou vivendo um ciclo de autossabotagem? Se você se encontrou 2 pontos aqui, é bem provável que sim. Como não viver um ciclo de autossabotagem? Antes de eu falar sobre isso, uma outra característica é desenvolve comportamentos tóxicos. Então, por exemplo, ou a dor da injustiça vai gerar um excesso e eu sempre vou ter uma justificativa. Então, por exemplo, quer dizer que estão todos esses excessos? Não. Pode ser um ou outro, ou pode ser alguns outros somados. Então, por exemplo, pessoa que tem um excesso com a comida, ela come mais do que ela realmente precisa. Qual que é a justificativa? Porque eu tenho muita fome. A pessoa ela trabalha mais do que ela deveria trabalhar. Eu não estou falando de trabalhar só, de trabalhar, claro que todo mundo tem que trabalhar, seja empreendendo, seja de CLT. Mas a justificativa é vocação, né? Porque eu nasci para trabalhar. Autoritarismo, né? Muito, ela fala que ela está educando. Aquela pessoa muito arbitrária, né? Tanto na educação de filhos, até mesmo dentro do relacionamento. E ela fala que está educando. Superproteção, justificativa, né? Que eu sou cuidadoso. Vícios, né? E tem vários vícios que a pessoa pode se envolver. Ela pode falar assim: eu sou livre. Não é porque eu sou livre. É que eu estou exercendo meu direito de ser livre. Então, comportamentos tóxicos também vêm do ciclo de autossabotagem. E por que, que ele é tão difícil mudar? Porque quando eu estou dentro do ciclo de autossabotagem, a tendência é de que eu fica vivendo nesse ciclo. Ah, e uma outra consequência, quem está dentro do ciclo de autossabotagem, consequentemente está dentro da baixa autoestima. Vai viver uma baixa autoestima, não tem como. E se eu não fizer nada, se a pessoa não faz nada, nem para identificar, nem para poder resolver essa questão, a grande probabilidade é que sempre vai ficar pior. Não de que vai ficar melhor. Entendeu? E olha só, como que funciona, né? Para entender como funciona, eu sempre falo isso aqui, ó. Tudo começa na mente, por meio de pensamentos, sentimentos, emoções, repetido várias vezes, é uma ação. Essa ação se transforma em um hábito, que se transforma em um resultado. O resultado é a atitude que você vive hoje, gera seu pensamento, sentimento e emoção. Então, me faz voltar novamente. Mente, ação, hábito, resultado e atitude. Então, você tem que olhar assim, ó. Olha para o seu resultado e a sua atitude hoje. Seu resultado e sua atitude hoje vem do que está na sua mente. E sua mente tem pensamentos, que geram sentimentos, que geram emoções. Como que isso funciona dentro da gente? Porque nós temos uma inteligência, nós processamos as informações daquilo que nos acontece, aquilo que nos chega até nós, e por meio das nossas experiências, informações e experiências. Como que eu mudo isso, Moisés? Por meio de novas observações e novas experiências. Novas observações e novas experiências é capaz de gerar novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções. Muda o que tem na mente, muda o que é a ação, muda o hábito, muda o resultado e muda a atitude. Como que funciona isso? Aqui é uma parte que depois, quem assistir, comenta que depois eu vou explicar, né? Todos nós precisamos passar por 3 fases, 3 momentos, para poder vencer um ciclo de autossabotagem. Primeiro, a gente precisa exercer um olhar sobre nós mesmos. Você precisa exercer um olhar sobre si mesmo, né? Onde a gente chama de ilha, né? Que talvez esteja lá isolado, que vai gerar um constrangimento, que vai fazer você olhar para os seus pontos cegos. Para aí sim, aqui a gente chama de autoconhecimento, né? Esse é o autoconhecimento, esse momento 1. No momento 2, é uma visão de futuro, onde você, agora eu tenho clareza, o que eu quero? Saber a diferença entre as pessoas e não ver apenas o presente. Às vezes a gente fica muito no presente, mas começar a enxergar o futuro, uma visão clara. E o terceiro momento é o passado resolvido. Quando eu entendo quem eu sou, onde eu estou nesse momento, o que, que me afeta e qual é o meu futuro, aí eu estou pronto para
o último momento, que é passado resolvido, é onde eu vou resolver esse ciclo de autossabotagem. Porque tem muita gente que pode estar ouvindo aqui e falar assim, mas qual momento de ciclo de autossabotagem você viveu? Ou talvez você até se identifique no ciclo de autossabotagem, mas você não sabe qual momento foi. E como descobrir? Passando por esses 3 momentos. Exercer um olhar sobre si mesmo, ter uma visão de futuro e resolver o passado. Esses são os 3 momentos onde, a, onde eu ofereço dentro de um acompanhamento comigo, seja uma mentoria individual, seja uma mentoria gravada. Mas aqueles que se interessarem, eu já vou abrir aqui para compartilhar, mas aqueles que se interessarem, comente aqui, né? Eu vou salvar essa aula, comente que mentoria, que aí eu vou explicar para você, ou até mesmo marcar um outro momento, onde como que você pode fazer essa mentoria, como que eu posso te ajudar, o que que é o mais ideal para que você resolva aqui dentro da sua realidade. Então, vou abrir para dúvidas, mas as dúvidas é só para quem está online, então eu vou tirar aqui a gravação. E aí, se você tem dúvidas, me chame que eu vou tirar suas dúvidas.